Com todo respeito aos meus amigos aqui da plataforma, como os pastores, como os evangelistas, como os ministros, como todos os cooperadores, os diáconos, todo esse que exerce uma função de caráter eclesiástica. Aqui vai o meu respeito a vocês tudinho, vocês que prezam pelas almas, que o intuito da sua chamada é levar Deus ao povo e também levar o povo a Deus, um povo arrependido. Esse vai o meu respeito. Mas eu preciso responder aqui acerca de um evangelista que ele foi muito duro, ele foi muito desleal no seu procedimento, no seu argumento, dizendo que um cristão que não tem uma igreja para congregar, ele é como um corpo fora da cabeça. Ou seja, o corpo vai na frente e a cabeça vai lá atrás. Então a cabeça tem que andar junto na unidade do corpo. Então ele fez um paralelo dizendo que Cristo é a cabeça da igreja. Então o crente que não tem uma igreja para congregar, segundo ele disse que é um crente morto, é um crente fora do arraial. Então eu quero aqui responder a você, evangelista. Você que mesmo, você sabe que eu dei um pitaco lá na sua tradução, que para mim isso foi muito equivocadamente uma péssima escolha sua de dizer que o cristão precisa de uma igreja para congregar. Primeiro, a palavra igreja vem do vocábulo hebraico eclésia, significa arrancado para fora. Agora, eu quero trazer aqui um pouco do meu pensamento sobre acerca da igreja que tanto o senhor falou. Veja bem, a Bíblia são 66 livros. Dentro desses 66 livros são chamados de 1189 capítulos. Só no Antigo Testamento já são 929 capítulos. Dentro desses 929 capítulos, no Antigo Testamento, chamado dos 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, são 613 leis lá do Antigo Testamento. A qual aquela que o próprio Moisés escreveu. No Novo Testamento nós temos 260 capítulos no Novo Testamento. A Bíblia ela se define em 7 períodos: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e posteriormente nós sabemos que a volta de Jesus é chamado de milênio. Pois bem, a gente sabe que dentro todas essas temáticas que aqui eu falei para o senhor, você vai perceber que alguns períodos bíblicos a gente não vê a palavra igreja. Nós vemos arraial, nós vemos ajuntamento de pessoas. Que significa ajuntamento de pessoas? Significa que são um grupo de pessoas que estão em lugares impróprios ou improvável por tempo determinado. Então são lugares determinados por algum período. Percebemos a igreja que nasceu lá no capítulo número 25 do livro do Êxodo, o templo, o santuário, mas era um lugar que não era duradouro. Eles iam, abriam, congregavam e iam embora. Tem muitas pessoas achando que a igreja é a casa, ou é o apartamento ou o hotel de Deus, quando na verdade não é. Tem crente que é tão fanático, tão fixado num fanatismo tão grande e religioso, que muitas vezes vai para o domingo, para o culto, aí diz: Jesus, fique aqui, tome conta dessa igreja, porque domingo eu venho para cá. Aí parece que quer prender Deus dentro de um CNPJ, dentro de uma casa física, de um monte de barro. E eu quero lhe dizer a você, que não choque você que está me assistindo nesse vídeo, tem muitas passagens bíblicas que muitos mentores, pais espirituais, muitos pastores, muitos homens que exercem função grande eclesiasticamente, que tem mensagens que ele não quer que você nem leia e nem alguém venha ler para você, porque primeiro vai perder o capitalismo, vai perder o seu salário todo mês e o custo
que é beneficiado para ele através dos fiéis. E eu quero aqui simplificar e ler essa passagem e lhe dizer que o senhor está totalmente errôneo, o senhor está equivocado. Deus não precisa habitar dentro de um templo, não. Se você quer uma prova, eu vou mostrar a você. Abra sua Bíblia, evangelista. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 24. Olha o que a própria palavra diz aos seus discípulos em um período que a igreja estava numa perseguição e não tinha templo. O templo ficou lá no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, que a gente vê a personagem de um homem que estava coxo na porta do templo Formosa. De lá para lá tem um período de anos que a igreja passou por uma grande perseguição, a qual os cristãos conviviam dentro das suas casas. E eu vou ler para o senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 24. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão do homem. Agora abra comigo, por favor, no livro de 1 Coríntios, Paulo escrevendo isso, o próprio Paulo, segundo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, no seu versículo de número 17, olha o que é que diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus são vós sois o santuário do santo. Tá bom para o senhor ou o senhor quer mais? O senhor tem todo o direito de se manifestar e querer aí parlamentar. Agora, simplesmente não tem como o senhor dizer que vai prender um crente dentro de uma congregação. Congregação não prende crente. Se fosse assim, tinha Daniel na Babilônia, capítulo 3, naquele período de cultura diferente, não tinha templo. Se for assim, vamos para o patriarca Abraão, Isaac e Jacó, não tinha templo, fazia suas adorações no monte, no deserto. Se for assim também, nós vemos a Esté, capítulo de número 4, até o verso de número 10, até o capítulo de número 10, não fala a palavra Deus, e acima de tudo, não tinha igreja. Eu podia passar a noite toda aqui lhe dando uma aula de Bíblia ao senhor, porque eu vi que o senhor realmente não pesquisa e não estuda. Deus abençoe, espero que o senhor entenda que eu não estou aqui com raiva do senhor, não. Estou aqui simplesmente colocando meus pensamentos, não machismo, mas bíblico. Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus, e até a próxima.